Olá, sejam muito bem-vindos ao programa Business na América com Alexandre Janer. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber uma coach, mentora e empresária para os americanos, Poliana Conte. Ela vai falar um pouquinho sobre a sua trajetória aqui nos Estados Unidos. Está começando agora o Business na América. Estamos de volta com o Business na América e esta noite nós temos a Poliana. Poliana, que prazer ter você aqui. Coach, mentora, investidora, empresária. E como é importante a gente entender a questão do coach. Eu quero começar com essa pergunta. No Brasil tivemos grandes dificuldades de compreender o que é o coach em si. Aqui nos Estados Unidos é algo muito relevante. As empresas contratam coach, os grandes líderes, cada um tem o seu coach e também mentores, e você trabalha nas duas esferas. Eu queria que você me explicasse um pouquinho sobre o coach e também como foi a sua transição lá do Brasil, com tanta experiência em grandes empresas, para os Estados Unidos da América, para viver 100% da cultura americana. Muito prazer, muito obrigada pelo convite, Alexandre, é um prazer estar aqui contigo, assistir outros episódios e tenho muito respeito por todos os profissionais que já vieram até aqui. O coach, na verdade, eu sempre como executiva de recursos humanos, eu contratava o coach aqui no Brasil, lá no Brasil, aqui nos Estados Unidos. O coach, na verdade, a diferença do coach e o mentor, né, e o terapeuta. O terapeuta vai te trazer para o passado, vai trabalhar coisas do passado, com relações com pais e tudo mais. O mentor é aquela pessoa que já passou por uma experiência, ele vai reduzir o período para seu aprendizado. Então ele vai te direcionar, ele vai te dar sugestões do que fazer. O coach é um processo um pouquinho diferente, ele vai trabalhar contigo quem é você. Qual é o ser? É o ser, o fazer e o também todo o processo. Então, você já trabalhou com o Napoleon Hill e tudo mais. Quem é o ser? Quem é você? Então, quando eu estou com você como meu cliente, de coach, eu vou fazer perguntas provocativas para te direcionar para as suas descobertas. Então, a gente fala da transformação. Coach transformacional, coach de carreira, a gente pode chamar o que for. Mas só vai diferenciar o quê? O foco é diferente. No meu caso, coach executivo, eu sou aquela coach que a empresa contrata, ou você como líder quer contratar individualmente, mas a gente vai fazer uma triangulação entre o seu líder, que é o sponsor, sim, né, você e eu. E às vezes a pessoa de recursos humanos se tem aquele parceiro de RH do negócio. Então, se você é uma pessoa que é um high potential, né, uma pessoa que a empresa está enxergando como alguém que pode adquirir posições de diretoria, ou de CEO, ou de CFO. Então, essa pessoa, durante minha carreira aí dentro das empresas, eu era o coach interno. Então, a gente sentava e fazia as descobertas suas. E porque, às vezes, você é uma excelente pessoa de vendas. Mas você não vai ser um excelente ou uma pessoa que vai estar na sua essência se você for um diretor de vendas. Então, aquele coach vai te ajudar a se descobrir, vai te ajudar, vai ser o parceiro que você precisa, que às vezes a gente vai ficando sozinho. E necessário, né? E necessário, e você vai tendo descobertas através de perguntas e junto com aquela pessoa que é uma pessoa de confiança. Então, esse é um pouquinho de diferença na questão do processo. A mudança que eu vejo, que você falou, né? Sim. A transição do Brasil para cá, eu estava com a Honeywell, eu estava com uma empresa, sempre trabalhei em empresas da Fortune 400, né? Das 400 aí da Fortune, e aí eu estava na empresa como diretora do Brasil, responsável pela divisão de tubos lá no Brasil, e eles me convidaram para vir para os Estados Unidos. Então eu vim com o visto L1 e a família toda veio transferida para cá. Então já veio com todo o suporte, já veio, por isso que eu falo, nossa, eu mereço estar agora sendo escutada pelo Alexandre, eu escutei todas as histórias tão lindas de pessoas que passaram pelo processo da vinda, e eu vim com tanto privilégio. Mesmo, né, com a empresa me trazendo, os móveis vieram, as coisas da minha mãe vieram. E que tem uma coisa bonita e privilegiada, né? Verdade. Por outro lado, na dúvida de voltar,
peraí, mas eu não tenho, eu tenho tudo aqui, eu vou pagar $100 mil para voltar com tudo? Então teve momentos da vida aí, que a gente não precisa entrar em detalhes aqui, que foi um benefício sim, mas por outro lado tiveram algumas etapas que não foram pensadas, que eu podia ter deixado, né, uma infraestrutura lá, e puxa, se não der certo a gente vai. Então tem aprendizados, nem tudo são flores, né? Mas o respeito, só quero falar o respeito que eu tenho por todas as pessoas que passam pelo processo, que não tiveram todo o privilégio que eu tive, e eu sou muito grata por isso. Aliás, a vida toda eu acho que eu tive muitas coisas boas, e eu tenho a gratidão é a minha constante, né, de tudo que acontece comigo. Legal. Então a Haniel me trouxe para cá, porque eu já era gerente executiva no Brasil, da divisão das plantas da Haniel no Brasil, de tubos e de freios, lá em São Paulo, e eles me convidaram, Poliana, você quer vir para os Estados Unidos? Falei com o marido, nós já tínhamos 3 filhos na época, e topamos, vamos lá, é melhor que a gente vá com toda a estrutura da empresa. Sim. E decidimos vir, ninguém acreditava, porque ele já estava no Einstein, médico lá e tudo mais. A gente tinha uma estrutura boa no Brasil, que a gente já tinha construído de todas as multinacionais que eu trabalhava, ele também como carreira de mais de 10 anos formado já como médico. E a gente falou, não, vamos lá. A gente sentiu que era o momento, e a gente já tinha isso, já tinha essa ideia, e as crianças já estudavam em escola bilíngue. Eu já tinha cocriado, de alguma forma, manifestado aquilo, e chegou o momento. Agora, uma pergunta. Como você veio de uma situação atípica, porque a maioria dos brasileiros que estão aqui na América não vieram com a tua história, uma história bem diferente. Mesmo que você tenha sido privilegiada pela empresa, por transferência, por tudo, você não bebeu da fonte brasileira aqui, você ficou só no meio americano. A tua cultura toda foi americana aqui. Eu queria... Quais foram os teus desafios? Porque são poucos brasileiros que vêm do Brasil e vêm para cá e ficam trabalhando somente com americanos direto, que foi o teu caso. Você tinha pouco contato com brasileiros. Quais foram os teus principais desafios que você enfrentou aqui? Foram pessoais, profissionais, vários desafios. A língua, primeiro. Sim. Cultura, segundo. E depois você pode pensar em questões básicas, né? Eu vim para cá como a pessoa responsável por uma divisão da Haniel para fazer toda a terceirização da estrutura da área de aquisição de talentos, globalmente. E a gestão de talentos de plano de sucessão e tudo mais da empresa inteira, tá? Globalmente. Ficou na sua mão isso? Era a minha responsabilidade. E nunca parei para pensar, aí vai ser um desafio, eu sempre vivi muito presente, e sabendo e confiante, não, se eles me colocaram aqui é porque eu tenho esse... Eles estão acreditando, eles me conhecem, eles estão acreditando que eu posso fazer. Sim. Então, o primeiro desafio foi, nossa, aonde que eu fui amarrar meu bode, né? E estando em reuniões onde poucas mulheres estavam e nenhum imigrante, com o meu idioma. E a forma como eu fui levando isso, né? Porque você pode ficar inseguro, cria insegurança, aquela coisa toda. É um choque de todas as áreas. De todas as áreas. E ainda no meu próprio currículo, quando eu vim fazer a entrevista, com minha identidade, com a minha foto, com 3 filhos, aqui não é essa cultura. Você não coloca o seu nome com a sua identidade e quantos filhos você tem. Porque isso pode afetar a escolha na hora de uma decisão. Então, o primeiro aprendizado, não, a gente não coloca esses detalhes pessoais no seu currículo. Eu quero fazer uma intervenção aqui, pessoal. Toda vez que você tiver a ideia de vir para os Estados Unidos, você tem que pensar onde você vai trabalhar, com quem, qual é o ramo, porque nesse caso a Poliana vai trabalhar com a cultura americana. Não é a cultura americana que vai ter que entender a nossa cultura. É nós que temos que nos adaptar. Mas é muito óbvio isso. Mas é óbvio, mas as pessoas não conseguem colocar em prática. Há um desafio muito grande. Só o fato de você não poder, ou não é interessante, ou realmente correto colocar foto de família e tal, tem instituições que realmente elas separam realmente o que é familiar e profissional, para não misturar tudo, né? Âmbito profissional, âmbito familiar. É isso. Sem dúvida. Manter os 2 celulares separados,
celular meu pessoal, o celular da empresa, porque Olha eu via todas as coisas. Importante isso. E no celular da empresa nunca tive Facebook, nunca tinha minha rede social, porque assim que você sai, eles vão tirar e apagar totalmente o celular, que o aparelho é dele, Exato. mesmo que seja o seu aparelho. Isso é coisa muito básica, né? Mas são coisas que a gente não para para pensar. Mas principalmente, o principal desafio foi estar longe da família, as perdas, né? As perdas dos familiares, que não é uma coisa só comum a mim, eu acho que todos nós estamos aqui. Mas principalmente a questão do marido não sabia. A gente não sabia que ele não poderia exercer a medicina aqui. Nós éramos jovens, e já tem 17 anos. Hoje somos cidadãos americanos, mas naquela época, mesmo tendo suporte de Deloitte, Fragment, só empresas de ponta que foram as empresas mesmo que me assim, suportaram. Mesmo assim, a gente aprendeu muita coisa do lado pessoal. Foi, você tem que dar partida, dar saída no Brasil como residente fiscal, não tem? Quanto tempo você demora? Definitivo ou não? Qualquer coisinha que você faz da contabilidade, mesmo você tendo suporte como expatriado naquele primeiro ano, que é a empresa que vai te ajudar, você tem algumas ações que se você não sabe que você não sabe. Então a dica, assim, se está vindo, conversa com uma pessoa que é contadora, conversa com uma pessoa que entende e já passou por esse processo. E aí o aprendizado na empresa. Então, como eu falei, responsabilidade global, né? Eu nem tinha experiência ainda nos Estados Unidos. E aí você tem que lidar com China, você tem que lidar com México, você tem que lidar com países da Europa, que cada um tem a sua cultura, cada um tem a sua legislação. Então, o grande aprendizado você não sabe o que você sabe. E principalmente quando você está em empresas globais, com a determinação de implementar um projeto global, se você não considera as questões locais, o projeto está pronto para o fracasso. E existe muita questão de como você ajusta e como você vai adaptar e influenciar a liderança para entender que não é assim que a gente pode implementar as coisas. Então, grande aprendizado. Entrevista, né? Responsável pelo processo todo de gestão de talentos. Você não vai entrevistar nada, fazer perguntas sobre nada pessoal. A entrevista, você vai montar todo o processo de entrevista com base na função. Então, como é que você vai manusear isso? E como você treina os líderes que estão em países diferentes? Diversidade, inclusão. Então, foi assim, o primeiro ano, um aprendizado tremendo com relação E que bom que eles me trouxeram nesse sentido, porque eu sempre fui uma pessoa que levanta a bandeira de diversidade e inclusão, por questões pessoais, inclusive de família e tal. Não somente com relação a escolhas que você faz ou quem você é, de identidade sexual ou o que for, mas principalmente também da questão de se você tem uma criança atípica, se você é uma pessoa atípica, você tem habilidades especiais, da questão da diversidade. Então foram muitos aprendizados, entendendo a cultura daqui. Eu tive muita sorte, né? Porque eu estive em culturas muito sérias. Não somente com a questão do Sarbanes-Oxley, da parte de finanças, de operações, como também o respeito pelo ser humano das empresas que eu passei tão grandes, tanto no Brasil como aqui. Então, eu tive o privilégio de estar em empresas grandes, onde eu aprendi muito e já tinham o state of art, né, que é ferramentas de alto padrão que já me ajudavam a fazer a gestão dos talentos, gestão das pessoas. Eu não tinha que convencer ninguém da alta liderança global aqui de que isso era importante. Quando você fala assim, iniciativas globais que você teve na área do RH, foram 44 países, né? Quer dizer, é uma experiência assim, fantástica. Qual foi o seu maior aprendizado que você teve tendo essa responsabilidade nas suas mãos? Nossa, o maior aprendizado é que você não pode impor, implementando uma iniciativa importante que é global, você não pode impor o seu projeto para aquela pessoa. Você precisa criar conexões. Você precisa criar a confiança. E aí a gente pode falar depois no método que eu criei. Qual é a visão, qual é a missão? Você não pode assumir que o pessoal já sabe. Então, criar as conexões, isso, né? Você não pode assumir, mesmo que seja o básico, porque eu já estive na fábrica, né, trabalhando na fábrica no Brasil, onde o pessoal, recursos humanos, não tem uma voz, não tem uma seat on the table, né? E eu fui conquistando isso.
Então eu lidava com o pessoal do RH local, que às vezes se reportavam para mim, às vezes não necessariamente, mas eu já passei por aquilo, estando no Brasil, e eu sabia que na China era a mesma coisa, que lá no México o pessoal ia pedir para o pessoal cuidar da festa de final de ano. Esse não é o RH que eu conheço, não é o RH que eu estou acostumada. Desde que eu entrei no Brasil, na Danone, na Avery Dennison, empresas multinacionais. São os RHs que são RHs do negócio. Então a gente vai sentar para conversar e você vai conversar, tá bom, qual é a nossa estratégia? A gente vai ter um crescimento daqui a 5 anos de montar, mesmo na Honeywell Turbos, de estar mais green, de acordo com a tecnologia na Europa, a gente vai começar o time de desenvolvimento. A gente tem as competências necessárias para isso hoje. Se a gente não tem, então, claro, a gente vai terceirizar, a gente vai começar a contratar aqui agora, ou vai começar a desenvolver as pessoas hoje, para que daqui a 5 anos você tenha a competência necessária dentro da empresa. Não é só a competência do Jânner, né? Sim. É a competência coletiva. A gente tem, a empresa tem essa capabilities. Então, o principal aprendizado, pergunta para você é: não assume que você sabe tudo, não assume que a sua forma é a forma correta. Seja humilde, estabeleça as conexões de confiança, principalmente quando você tem uma responsabilidade que é global e você não quer, você quer continuar sendo humilde. Pelo menos essa foi a proposta que eu sempre tive. Eu nunca esqueci a minha essência, eu já estive lá, eu não vou agora, só porque eu sou a responsável global, eu vou determinar como tem que ser no seu país. Quem sou eu? Então é sempre quando a gente está com um time de liderança, ou se a gente fez uma aquisição de uma empresa, um exemplo. E aí tinha, na América do Sul, a gente tinha que fazer uma integração. Certo. Equipe de vendas. A primeira coisa que a gente pensa, puxa, a gente precisa ter o escritório de vendas? Fui com o presidente da empresa lá, para a gente fazer um assessment, para a gente fazer uma avaliação. Como é que a gente faz com o time de vendas, como é que a gente vai associar os talentos da empresa, conectar com todo mundo, quem fica, quem não fica, aquela coisa toda de uma junção. Sim. A nossa primeira estratégia era, a gente pode deixar o pessoal de vendas ficar em casa, trabalhar de casa. Por que não? Né? E o pessoal corporativo, eles vão sair viajando. E essa conversa com a pessoa local, para entender a cultura local, é primordial. Por quê? A primeira resposta que ele me deu, não, Poliana, não tira o escritório da gente. Olha, opa, pensei que fosse uma coisa interessante para vocês. Na nossa cultura, se eu não saio de casa para trabalhar, os meus vizinhos vão achar que eu não tenho sucesso. Eles não vão saber que eu trabalho de casa. Então a gente começa a lidar com culturas diferentes. Então isso foi antes do Covid ou depois do Covid? Antes. Antes do Covid. Quer dizer, realmente era muito... Mas era de vendas. Era inusitado isso, né? Como valia muito a visão das pessoas, da crítica mesmo, né? O que vão pensar de mim e tal. Daquela cultura. Daquela cultura. Como e aquela pessoa é uma pessoa tradicional daquela cultura e falou, Sim. e minha esposa não vai querer que eu fique em casa, ela vai divorciar de mim. Eu falei, mas peraí, me explica um pouquinho mais. Cultura é cultura, né? Ele falou, não, porque se eu estou em casa, ela tem que me servir. Olha aí. Então, se eu estou com sede, ela vai me trazer água. Se eu estou com... Gente, esse aprendizado, para mim, não tem preço. Mas, por outro lado, eu fiz o pausa, Sim. eu parei e falei, gente, a nossa estratégia está errada. Temos que ajustar. Porque, às vezes, a gente faz a estratégia, vai implementar sem checar, e você pode... toda proposta, toda estratégia pode sair errada, porque a pessoa vai pedir demissão, porque não se sentiu que na nova empresa... essa pessoa foi ouvida ou a empresa não está entendendo a cultura local. Falando em estratégia, falando em cultura, no próximo bloco nós vamos falar um pouquinho da experiência da Poliana em fazer essa gestão de equipe. Como é que foi a liderança? Não sai daí. Estamos de volta com Business na América com a coach aqui, a Poliana Conte, porque é meio parecido coach com Conte, né? Conte. Aí fica naquela. O que eu quero entender, como que uma brasileira conseguiu chegar onde você chegou, num território mais masculino, de americanos, você mulher, imigrante, como é que você foi coach de tantos executivos e líderes globais? Me fala como é que você conseguiu permear nesse âmbito tão diferente e inusitado para nós, imigrantes brasileiros.
Olha, Janeiro, eu me faço essa pergunta também. Então eu fiz certa pergunta. Eu me faço essa pergunta também. E quando tento me responder, eu acho que eu não tive... A faculdade que eu fiz, inclusive, foi uma faculdade que até fechou, Gama Filho, no Brasil. Não fiz um MBA, eu fiz mestrado. E aí eu fico me questionando como é que eu consegui, né, estar aqui, mas eu não me via ali com tanto distanciamento. Às vezes eu ia, por exemplo, teve uma pessoa que se reportava para mim, brasileira, responsável pela América Latina, e eu fui a Osasco um dia, e, em São Paulo, que minha tia mora lá. E ela falou, onde você já está? Eu falei, eu vou estar no shopping lá, nem lembro o nome. E ela, você vai estar naquele shopping? Você no shopping de Osasco? Eu falei, gente, vocês colocam a posição num pedestal tão grande, mas essa é a Poliana. E aí, quando eu paro para pensar, eu acho que o meu diferencial foi construção dos relacionamentos. Top, fantástico isso. Porque eu sempre, a oportunidade chegava, eu sempre não tive problema de ser vulnerável. As pessoas sabiam que eu tinha os meus 3 filhos, as prioridades da minha vida eram os 3 filhos, o marido, porque às vezes a gente tem essa coisa, o trabalho está aqui, a pessoa está ali, né? E aquele lado humano, eu como uma pessoa de recursos humanos, que sempre levanta a bandeira de você é um todo, né, em qualquer ambiente que você está, eu não sei a resposta, eu acredito, eu prefiro pensar que é exatamente porque eu era eu mesma. E quando eu falo eu sou eu mesma, é aquela pessoa que se importa. Então, quando eu penso, até o método que eu criei, quando eu penso numa pessoa de recursos humanos como parceiro de negócio, é aquela pessoa que se importa com o negócio. Então, qual é o número da empresa, qual é o desafio que a empresa tem, qual é o seu desafio como líder. Você fala da liderança, né? E você como mulher, e você como nessa posição. Eu não pensava que eu era a mulher ali no meio. Eu pensava que eu sou a sua parceira de recursos humanos. Então, tudo que diz respeito à estratégia do negócio, eu sou a responsável de te ajudar a implementar as iniciativas que estão voltadas para pessoas. Do mesmo jeito que a pessoa de finanças, o meu par CFO, ele era a pessoa que ia trazer e implementar as estratégias do negócio, olhando do ponto de vista de finanças. E o pessoal de fábrica, a mesma coisa. Então, eu acho que isso foi só o ponto de vista, entendeu, Janeiro? Não olhando, pensando com aquele distanciamento tão grande, de que eu sou global, você é ali. Não, eu sou uma parceira, uma pessoa que faz parte da equipe, que eu estou hoje como a pessoa de liderança global. E amanhã tá tudo bem se eu não estiver também. Então nunca foi por dinheiro, nunca foi por fama, nunca foi por querer servir aquela equipe de liderança que está ali e querer ajudar com valor agregado. Então, quando eu falo eu como coach individual, ou quando eu coach coletivo, né, e como líder, tanto do meu time como líder na empresa, eu acho que se a gente vai fazer uma estratégia de compras, a gente vai decidir numa hora de uma due diligence se aquela empresa é uma empresa para a gente comprar ou não, independente do faturamento, independente do valor, se é de 500 milhões, se é de 100 milhões, se vai trazer... Porque esses eram os valores que eu estava, né, que a gente estava discutindo. A pergunta qual é a cultura que essa empresa que a gente está trazendo tem? Qual é a cultura que a gente tem hoje? Qual é a cultura que esse time de liderança que eu estava facilitando com eles durante a reunião, qual é a cultura que a gente quer implementar? E quando eu estou com o meu líder ali, individualmente, a gente está discutindo a estratégia, a gente questionava isso também. Qual é a estratégia que a gente vai querer? Qual a mensagem que a gente quer passar? Né? E se todos nós, todo mundo fracassa, ninguém é perfeito. E quando tinha aquela coisa, peraí, eu tenho que te chamar para os... a gente chama do... Principal's Office, né, que é a salinha do diretora, como se vem cá na minha sala de diretoria, para perguntar o que você achou daquela reunião. Lembra daquela postura que você teve com aquela pessoa? Então, eu me assumi a posição do coach, não de uma forma eu te julgando como o seu coach, mas sim fazendo você pensar, esse o líder que você quer ser? Como que você acha que passou a impressão para o time quando você teve aquela postura mais transigente ou aquela postura mais dura com o seu time? Você viu a reação deles? E aí, nesse ponto, você vai conquistando a confiança. Resposta longa, mas
Eu acho que foi ser quem eu sou e sem o julgamento, mas com a atitude de parceira. Sim. Com toda a tua caminhada, com tantos executivos, porque eu penso assim, se você treinou um executivo e abaixo dele tinha 4.000 pessoas, o impacto é muito grande, muito grande. Você, com toda a experiência de coach, o que você pode dizer para todos aqueles brasileiros que estão aqui? Tem muitos que estão numa posição similar à sua, no Texas, por exemplo, que são expatriados, que vieram, que não tiveram essa vida de Orlando que nós temos, ou de Miami, enfim, de Pompano Beach, de pessoas que vêm para cá e têm que se virar numa outra profissão. Alguns já vêm direto para, ou também lá no Vale do Silício, na Califórnia, e assim por diante. Sim. Então, com essa experiência que você tem de coach, uma dor que você percebeu entre esses líderes, ou essas equipes, alguma dor que era meio que rotineiro, se repetia, tinha isso ou não? Ou era muito diferente de país para país? Ou é alguma coisa do ser humano como tal? E como que você fazia para poder ajudar essas pessoas com esses erros que custavam caro, cabeças rolavam, dinheiro? Como é que você fazia para poder... Decisões caras isso, e de decisões, risco. Isso. Projetos de risco, decisões de risco e decisões de pessoas tomando decisões de vir para os Estados Unidos como expatriados ou mesmo funcionários saindo de um país da Europa para outro país da Europa. Eu acho que o ponto principal, se a gente pensar nas 8 questões, né? Você tem o medo, você tem o amor, você tem o pensamento, você quer ser feliz. Nós somos seres humanos, né? Então, se eu tenho tudo que eu estudei com todos os mentores, seja ele Steve Covey, seja ele Napoleon Hill, seja ela a Louise Hay, tudo isso vai me agregando valores e as minhas ferramentas de suporte para trazer aquele executivo e falar o que você precisa agora. Então, é pensar na pessoa como um todo. Então, se a gente pensa numa estratégia corporativa, a gente pensa em quê? A gente pensa, tá bom, qual é a estratégia de negócio? Qual é a estratégia, como é que a gente vai implementar a mudança? E aí, sim, quem são os stakeholders? Como é que a gente vai alinhar e como é que a gente vai lidar com cada um dos stakeholders? Porque, de acordo com como você lida com a mudança, você pode fracassar um projeto. E como é que você vai manter isso sustentável? Então, quando eu falo da tal do partners, que eu tenho falado bastante, é o alinhamento, quando eu falo como coach, na minha cabeça eu tenho um framework, uma linha de pensamento do negócio, mesmo quando seja você está trazendo uma nova empresa e você quer integrar a cultura das duas empresas. Então, você tem o propósito, primeiro. Qual é a visão dessa nova empresa? Porque você junta duas culturas, você se torna uma terceira cultura. Tem alguma engenharia reversa você vai querer fazer? E aí é time de liderança eu facilitando essa discussão. Porque o quê? É a hora de lidar com pessoas, enquanto o time está vendo os números. Então, a minha parceria como coach ali do negócio era exatamente esse. Então, qual é a visão que a gente quer? Qual é o propósito disso? O que a gente quer? Qual vai ser o alinhamento que a gente vai fazer na política? Se a gente fala de diversidade e inclusão, as políticas estão alinhadas? Você está falando isso, você também está colocando... E seja em qualquer coisa. E nas estruturas, nos sistemas que você está fazendo. Depois, qual é o R do partner, né? Do relacionamento, quais são os stakeholders, vamos mapear os stakeholders. A gente vai precisar fazer alinhamento com o negócio, a gente vai colocar um press release sobre essa estratégia, como é que a gente vai colocar a comunicação interna, como é que a gente vai cascatear a comunicação, e aí entra todo o gerenciamento de mudança, de comunicação e tudo mais, estratégia, que é o alinhamento, e o relacionamento, porque você vai pensar, peraí, os vendors, né, os provedores, a comunidade. Então você pensa e mapeia todas as pessoas que estariam envolvidas com aquela mudança estratégica, né? É estratégico. Então aí você pensa o quê? Tá bom, como é que a gente vai montar o trust, que é a confiança? Como está a nossa confiança com cada um deles? Se é um parceiro, um cliente de high ticket, né? A gente chama um key account. Um cliente key account, qual é o mapeamento desse key account? Como é que está? Aí eu vou usar o Kill do Covey, né? Como é que está aí a conta emocional com esse cliente ou com cada um dessas pessoas nos relacionamentos, né? Que a gente fala conta bancária emocional. Isso. E a gente faz um mapeamento dos stakeholders nesse sentido. E como é que a gente vai continuar construindo o trust? E o N é o nurture, que eu estou falando as letrinhas do partner, né? Do meu método. O nurture é como é que a gente vai alimentar e continuar semeando com o time, com as pessoas que estão lá, que não têm
o conhecimento, a comunicação pode falhar muito na hora de você estar implementando uma mudança, né? E como que a gente vai alinhar, quem é que vai fazer o touch base a cada 3 meses. O E é a execução e engajamento. Legal. O R é que você realmente, quais são os resultados, quais são os KPIs, quem você quer realmente avaliar, quais são as principais pedras, né, que são os pontos de importância para a gente avaliar que o board está querendo, que o conselho executivo precisa, ou até todas de capital aberto, o que os investidores estão querendo. E o S é a sustentabilidade. Aí é o ponto que eu sou mais apaixonada, porque eu, como coach, eu vou te trazer para quê? Você está grounded? Você está tendo grace como líder? E você está tendo gratidão? Que é de reconhecer o time. Porque às vezes você está num automático, você sai de um projeto, você vai para o outro. Mas é importantíssimo que você pare, você reflita e você celebre com o time cada coisa que conseguiu de coisa boa. E não é só o time de liderança ali, ou equipe de vendas. É o cara que está lá no chão de fábrica. É envolver todo mundo para a conquista única do resultado da empresa. Então como é que você vai montar o plano de sales, a remuneração da equipe de vendas, como é que você vai montar o bônus da empresa. E eu botava minha mãozinha em tudo isso, na estrutura inteira, entendeu? Sim. E como foi para você, assim, com tanta experiência agora, eu quero aproveitar a tua presença aqui em nosso programa para eu tenho uma curiosidade. Com essas empresas de vários países que você teve acesso, todas elas têm visão, missão, valores e propósito, por exemplo. Mas na prática, como que era a prática? Porque é muito bonito você vir numa empresa, você olha lá visão, missão, pô, lindo os valores e tal. Na prática, quando muda de país, a cultura influencia que aquilo realmente seja colocado em prática? Ou a maioria das empresas que você passou, todo mundo sabia da visão, missão? Porque o que adianta eu estar trabalhando numa empresa que tem uma visão, eu nem sei qual que é a visão da empresa. Aliás, eu não tenho nem a minha visão. Over-communicate, isso é muito importante. E as empresas que eu acompanhei, que eu vi que eram mais bem-sucedidas, eram aquelas empresas que tinham os valores fortes. Sim. Então, o cuidado de cada vez que você chega a um CEO, daquele CEO não querer trocar tudo. Porque a pessoa segue aqueles os 9 dias, né? Sim. The first 90 days. Dependendo da cultura, o líder quer chegar e quer mostrar resultado, quer mostrar diferença. Então, a parte do onboarding, não só principalmente do líder, é essencial. Eu ajudava com isso também, eu e meu time. Porque você chega e você vai fazer o mapeamento, você vai ver quem são as pessoas que estão do seu lado, quem são as pessoas que podem ter resistência à sua chegada. Eu vou sentar e passar 2 horas com o seu time para falar quais são as dificuldades que você vai estar vendo com o Jenner, o que você acha que é positivo dele chegar, quais são as dificuldades, as coisas que você acha que ele está trazendo que são boas, qual é a dúvida que você tem na hora da comunicação com ele, e aí você já ajuda aquele líder a se adaptar, porque é uma pessoa aqui de fora que está chegando, e tem um time que está tudo formado aqui. Pode ser que tenha que mudar alguma coisa da cultura, mas como que você integra a integração e o onboarding daquele líder é essencial. E principalmente se a pessoa está vindo de fora para aquele novo país, como é que você vai merge aquela cultura ou de uma empresa com outra? Então eu vejo muito o cuidado das empresas grandes de você manter uma cultura forte, porém, quem é a empresa? São as pessoas. Então eu escutei muito de líderes, não, a alta liderança tomou essa decisão. Eu falei, olha, isso aqui, se você está falando isso, você está escrevendo na sua testa que você vai perder o respeito do seu time. Qual é o seu papel como o líder? Quem é você como líder? Mas eu não tenho time. Tá bom, eu também não tenho. Mas qual é o meu papel na formação de uma cultura? Então é constante o processo de comunicar muito bem, muito o tempo todo. O investimento de trazer as pessoas para a matriz, que às vezes a gente não tem verba, então não traz a pessoa. Ou investe sim de você ir até o seu pessoal. E quando tem, pessoal, vou reforçar muito isso. Quando tem uma mudança forte na empresa, o que acontece? O time vai para o war room. É aquela sala que vai todo o time de liderança discutir a estratégia e fica ali todo mundo naquela salinha. Até a gente chama, né? War room.
E aí, quando o líder está ali, é um problema complexo? Mas é exatamente quando o time tem que sair dali e estar no corredor. Porque é quando as pessoas começam estão fazendo a lista, né? E quanto mais presente você estiver, mais você vai conseguir influenciar o que está sendo discutido no corredor. Então é a questão da cultura, né? Então o líder às vezes não sabe como agir, não sabe como se posicionar, mas é aí que ele tem que estar mesmo no corredor, aí que ele precisa estar desdobrando o tempo para estar com o time, não somente numa salinha. Para poder passar confiança psicológica até. É importante, obviamente, que você tem que montar estratégia e fechada, ter confidencialidade, mas tem um balanço disso. Respondeu a pergunta, não sei se respondeu, mas a questão cultural é muito importante. E cada um assumir sua responsabilidade, né? Porque a minha pergunta era isso mesmo. Se só ter o conhecimento, saber que a empresa tem uma visão, missão e valores, o que faz que aconteça de verdade é colocar em prática, né? Porque a maioria das pessoas nem sabe qual é a visão que elas estão inseridas. Elas não sabem onde querem chegar. Então, como é que elas vão ser eficientes ou eficazes se elas não têm a visão da empresa? Elas não sabem, né, aonde elas querem chegar. E nem os valores, né? Então... E às vezes não tem nem a discussão de cargo, né? Então, assim, são coisas ainda bem básicas. Qual é a expectativa de mim? Por que eu existo aqui? Por que meu líder quer de mim? E para onde que eu vou chegar? Então, assim, a estrutura de você pensar, quando eu falo do alinhamento, qual é o objetivo da empresa? O que você o seu time tem que fazer? Como é que você vai alinhar e cascatear esses objetivos? Como é que você vai avaliar o seu time? Que às vezes o desenvolvimento da liderança é tão importante. Eu vou martelar isso muitas vezes. O desenvolvimento do líder. Se a empresa não investe em você, você se desenvolva, se é isso que você quer. Não é a empresa que é responsável pelo nosso desenvolvimento. Nós somos responsáveis pelos nossos desenvolvimentos. Fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, porque é para você. É como a gente fala, cada vez mais você vai crescendo, mais sozinho você vai ficando. Então, na empresa, porque você não pode compartilhar a informação, você não pode... Muitas coisas, decisões são pesadas, de risco, como a gente falou aqui, e você não pode compartilhar necessariamente. Aí que entra o coach, aí que entra o mentor, aí que entra criar laços, o sponsor, mentores internos, e criar laços de você ter sponsors internamente também, não para puxar saco, não para... Mas são os sponsors que você sabe, puxa, eu tenho alguém que vai segurar as pontas para mim. E a importância de você se mostrar como líder, né? Isso aí. No próximo bloco, a Poliana, que teve uma experiência ímpar de trabalhar com empresas entre as 400 maiores globais. E ela teve essa experiência. E ela vai trazer para nós as lições que ela teve. Uma brasileira, uma imigrante, vivendo uma cultura 100% americana, nessas big empresas, e que lições que ela vai poder compartilhar conosco. No próximo bloco. Não sai daí. Voltamos já. Estamos de volta com Business na América e hoje com a coach, aqui a Poliana Conte. Antes do término do último bloco, eu falei sobre a tua experiência em trabalhar entre as 400 maiores empresas globais. Que lições que você tirou dessas grandes empresas para o seu próprio business? Porque hoje você está em Orlando, tem o seu business. Que lição que você tirou? Qual é o teu aprendizado? Como que você impacta agora os brasileiros e americanos aqui de Orlando com essa experiência? Interessante. Ainda estou vivendo a trajetória, né? Eu acho que a primeira coisa é acreditar e, principalmente, estando com empresas multinacionais e todas elas globais, você imagina eu trabalhando 24/7, né? E até o motivo que eu comecei a montar a empresa foi os líderes no automático, nem todo mundo satisfeito. E eu falei, puxa, como é que eu consigo impactar mais gente? Eu quero servir. E graças a Deus eu tive a oportunidade agora, os filhos já fora de casa, cada um já seguindo o seu caminho, né? Passou por todo aquele processo. Com tudo isso nas empresas, eu como mãe aí tentando, né, dar conta da adolescência, o choque de culturas e tudo mais. Quantos filhos? 3. 3 filhos. 3 filhos. E então como gerenciar, né, o marido fazendo residência com carga horária de residência, a carga horária da empresa como global,
filhos cada um com as suas necessidades e choques de cultura e a gente consegue vencer, gente, né? Como? A gente consegue vencer. Como eu é acho que... Com tanta pressão que você teve, porque assim, desde o início da entrevista, ficou notório que você teve uma experiência muito diferente de todos que já passaram por aqui, aqui no Business da América. Porque você veio diretamente de empresa para a sua empresa, foi uma transferência. Sim. Você só trabalhou com americanos, a sua vida foi com os americanos, a cultura americana, você enfrentou a língua, você era casado, o marido médico, 3 filhos. Validação de diploma, teve que voltar para ser residente. Isso, tudo isso. E teve algum ingrediente, por exemplo, a questão da fé? A fé te ajudou nesse processo? A vida inteira. A vida inteira. Acreditar que... Agora, teve dificuldade? Sim. Tem momentos que, gente, eu não vou conseguir isso. Burnout. Tudo isso tem muitas histórias aí, né? Com toda a responsabilidade. E aí, nossa, será que eu estou sendo uma boa mãe? Questionamento, nossa, se eu estou presente suficientemente. E aí eu perguntava em casa para eles, já estou presente. Mãe, para, não que é isso, não tem nada disso. Mas eu sempre tentei dar para a família aquela prioridade, pelo menos é como eu sempre fiz o meu melhor. E o meu melhor para a empresa, o meu melhor para os filhos. E não cuidei tanto de mim, não. Tá? Então, assim, se eu for colocar uma dica, mulher... Isso, aproveita. Cuida de você também. Né? Isso. Porque uma das coisas que, quando a vida sacode a gente, pra gente acordar em vários momentos, né? E em várias fases dessa trajetória toda. Vou te pedir toda. uma coisa, pega isso, embala e fala diretamente com essas mulheres que estão te assistindo. Então tá bom. É tudo muito bonito. Falar, puxa, Poliana, como você falou, você apresentou, eu falei, quem é essa? Né? Primeiro, manter a humildade. Segundo, acreditar que se você tá aqui, você tem uma missão. Essa missão, é muito fácil a gente desistir. Seria muito fácil eu desistir. Eu tive dificuldades, quebrei perna. Tenho um rod aqui, eu tenho um bastão da minha perna no início do processo todo. Muitas coisas nessa história de vida aconteceu com as 3 crianças. Mas não desista. Recentemente eu fiquei sabendo como você falou, você veio diferente. Eu não sabia o que era o termo vida de imigrante. Fiquei envergonhada por não saber. Então, porque, como você falou, eu tive uma outra experiência, né? Então, eu respeito muito todos que estão aqui, que chegaram com uma dificuldade, com uma experiência diferente da minha. Mas isso não quer dizer que cada um tem a sua história. Eu acho que talvez a diferença e a dificuldade só vem com proporções diferentes. O meu aprendizado foi, lembra da sua essência, lembra das suas raízes, conte com ajuda, sempre. Você não precisa... tudo bem de ser vulnerável. Tudo bem de contar com a ajuda do seu amigo. Tem uma coisa que eu escuto aqui, bastante na Flórida, que eu acabei de chegar em novembro, que eu discordo. Eu acho que eu sempre acredito nas pessoas e eu sempre acho que tudo para mim, eu estou aqui para servir. Então, se você está desistindo, está pensando em desistir, ou está se questionando o que você veio fazer aqui, reflete. Se você, não importa a religião, tá? Porque com essa minha experiência global, seja Deus, seja Nossa Senhora, seja Alá, seja Buda, seja quem for, espírito, universo, a força maior. Cada um de nós tem uma missão aqui. E a descoberta nossa descobrir o nosso Ikigai. Eu descobri o meu Ikigai, né? Ou estou no processo de descoberta dele. E cada um, se você está aqui, você tem um sonho, não desista do seu sonho. Mantenha o pensamento positivo. Eu acho que o diferencial meu, até em alguns momentos quando eu não estava feliz, né, por causa da sobrecarga, eu parava, não, a decisão é minha. E a ajuda não vai chegar do seu marido ou do seu filho. A força vem da gente. Então, a autogestão. Se eu for deixar uma dica, é a autogestão e parar, refletir, respirar, seguir a sua crença e a sua fé, seja ela qual for, e se questionar, peraí, eu estou aqui, eu tomo a decisão, se eu quero voltar, tá tudo bem também. Mas pensa que, se valorize, pensa que qualquer decisão que você tomou,
foi a melhor decisão que você fez naquele momento. E a gente, como mãe, se questiona, puxa, eu estou com responsabilidade global, tirei meus filhos da família, trouxe eles para cá, e principalmente quando chega na adolescência, que a gente não é nada, né? A gente não entende nada. Sim. Então, como lidar com aquela fase que eu falo da fase gato dos nossos filhos? Sim. Com paciência. Foi aí que a gente para, reflete e fala, não, isso também vai passar. Tudo passa. Isso também vai passar. Vai passar. E acho que foi isso que eu acabava pensando para mim. Tinha dias que eu falava, não quero sair da cama, tô cansada, tô triste, quero jogar, né, tudo pro alto. Chutar o balde. Chutar o balde, mas aí a causa é maior e a fé é muito maior. Então, não desistam. Ótimo. Você trabalhou muitos métodos. Sim. Um deles foi o DISC, o Five Behaviors que você trabalhou. Como é que foi na prática aplicar essas técnicas como coaching? E é o que eu faço também hoje como consultora, né? E o DISC, eu acho que é uma ferramenta, assim como tem a ferramenta da Korn Ferry, tem o Hogan. Quando eu fiz a transição para abrir minha própria empresa, além de validar o meu método, né, do Partners, eu fui buscar a minha certificação e para que a minha empresa seja pastora autorizada desses métodos. Sim. Então, assim, como você falou, empresas grandes, eu fui coletando as minhas ferramentinhas, né, o meu toolbox. Sim. O DISC, eu acho que é muito interessante porque você tem as palavras, as letras, né? O D é de acordo com o perfil de comportamento. Então, tem gente que tem um perfil de comportamento mais dominante. E essa pessoa, ela tem uma característica. E a Wiley, que é a empresa que criou o DISC, que é a empresa com quem eu sou parceira autorizada do Everything DISC, para até inclusive desenvolver e certificar pessoas de RH, ou qualquer pessoa que queira fazer isso, é um dos produtos que eu tenho. Você vai se certificar e vai olhar, peraí, eu sou uma pessoa mais dominante. O I é uma pessoa que é influente. Tem a característica de personalidade, né, de tipo de comportamento. O S é uma pessoa que gosta mais de estabilidade, fica mais confortável no momento mais estável, sem mudança. E o C é aquela pessoa que a mente está mais confortável em ter conformidade e ser conforme a regras e políticas e tudo mais. Então faz a mágica do DISC. Todos nós temos os 4. Só que algumas pessoas são mais propensas a ser mais dominantes. E não existe muito isso. Ah, não, o pessoa de vendas vai ser mais D. Naturalmente, sim. Mas o ideal é você ter uma diversidade de pessoas com todos os perfis e você contar com aquela pessoa que é C quando você é um D ou quando você é um I. Porque você não vai pensar nos detalhes. E aí, essa que é legal, quando você fala, Poliana, como é que você fazia isso? Então, como é que eu faço, né, atuação? E as empresas americanas usam muito essa ferramenta. Por isso que eu quis, não, eu vou querer ter isso na minha ferramenta também, para apresentar como serviço. Ajuda muito, né? Ajuda muito as ferramentas. Então, se eu vou para um time, a gente vai ter uma reunião com o time. A primeira coisa, vamos se conhecer melhor. Porque às vezes você tem conflitos em times, e esse conflito não é pessoal. É porque a forma que eu prefiro que a comunicação, se eu odeio, você vai querer ter uma comunicação mais direta, você vai querer que eu fale o quê, e não falar das pessoas, como é que a gente vai fazer, os detalhes, não, me fala qual é o bottom line, qual é o resultado, e vai tum. A pessoa você vai ter uma outra abordagem para comunicar com aquela pessoa, olha, vai ser muito bom para todo mundo, né? E se você vai falar com a pessoa de C, que é a conformidade, você já vai, esse daqui eu fiz essa pesquisa, esse aqui são os dados que a gente teve. Até para você conquistar a confiança daquela pessoa, você vai montar, né, de uma forma diferente. O I é o visionário, né, vamos lá, então você já vai na frente, o pessoal não foi ainda e você já foi e voltou. E está tudo bem, cada um com essa característica e todos eles são necessários. Então, num time, a gente faz as dinâmicas, né? Então, quando você vai fazer um team building com a equipe, ou se você está fazendo com a equipe de vendas. Sim. E tem vários módulos dentro do Everything DISC. Tem um módulo que é de EQ, né, coeficiente de emocional ágil, tem o time de work de leaders, tem a parte de workplace, tem como é que você é como líder, como você atua com seu time como líder. Então, isso é um pouquinho do pacote do DISC. Então, você tem, não só, porque as pessoas olham o DISC como se só aquele assessment, né? Aí um teste que você faz, não é isso. O assessment é um dado que você tem. E aí a gente tem workshops, a gente tem facilitações e módulos diferentes que você trabalha com o time. E aí é que é a mágica.
Do Five Behaviors é um pouquinho diferente. O Patrick Lencioni, não sei se você já leu o livro em português, né? É as 5 disfunções de um time, do Patrick Lencioni. O Patrick Lencioni, que estão todos os livros validados também, ele montou uma plataforma, uma estrutura, um método que ele fala, não, para você ter realmente resultado em times, você primeiro começa com a base com confiança. É o trust. Aí, para você realmente conseguir a confiança do time, para ter altos resultados, começa com confiança. Depois você não se importa ter conflitos. É conflito de pessoas, ideias, não é conflito entre pessoas. Então, se você começa a trabalhar o time, o líder e o time para ser vulnerável, é a primeira coisa para conquistar confiança. E às vezes o líder fala, não quero mostrar que eu não sei, ou não quero... Mas é importante que você faça isso, que você vai conectar. Aí você vai ter a gestão de conflitos, porque se você não percebe que você foi envolvido, você pode colocar o que você acha das coisas, você não vai gerar sua opinião e você pode ter resultados diferentes, porque você vai ter boicote. E a pessoa vai falar, não, mas eu nem pude dar minha opinião, não tenho ouvidos, esse líder já sabe o que ele quer, para que ele vai me perguntar? Então são reações que você vai tendo no decorrer da cultura do time, diferente. E aí você vai, tá bom, se o time colocou o ponto de vista, discutiu ideias, eles vão se comprometer. Aí é o commitment dentro da pirâmide. Aí no comprometimento, como é que funciona? Como é que é a dinâmica do comprometimento? E cada um... Então, testes também que a gente faz, como é que você é quando você não é comprometido, quando você não pergunta a sua opinião. Sim. Então, você começa a se autoconhecer dentro dessas estratégias todas. Autoconhecimento é tudo, né? Tudo. O autoconhecimento é fundamental. Então, assim, você que está aqui na América, eu tenho, assim, ressaltado constantemente nos nossos programas. Você precisa buscar autoconhecimento, você precisa investir em você mesmo, você precisa contratar mentores, coach, treinamento, precisa. É claro que você não vai pegar só porque um é famoso, o outro não é. Tem que buscar as evidências. Nem tudo que reluz é ouro. Agora, você falar que é mais do mesmo, que não vai resolver, é você se esquivar da sua responsabilidade de melhorar a si mesmo. Então pesquise, pergunte para as pessoas que fizeram, deu resultado, não deu, para que você consiga realmente contratar profissionais à altura e lapidar a si mesmo. Então, hoje, a Poliana está aqui em Orlando, ela é coach, é mentora, tem uma visão empresarial global e que poderá te ajudar você que deseja estar nesse caminho ou vai entrar nesse meio. Então, que você possa aproveitar isso e sempre com o pensamento, eu preciso lapidar a mim mesmo, eu preciso melhorar a minha capacidade de entendimento, desenvolvendo conhecimento próprio e conhecimento de informação técnica, tecnológica e assim por diante. Poliana, quando você foi convidada, né, para estar aqui no nosso programa, veio alguma coisa assim, nossa, é a chance de eu poder falar tal assunto? Veio isso na sua mente? Teve algum momento assim? Então, aproveite. Agora é o momento de você falar. Teve, porque eu vejo, às vezes, o medo, né? Eu quero falar para o brasileiro. Por favor. E principalmente no choque de cultura, a gente foi criado muito em algumas culturas de empresas, não posso generalizar, tá? De cultura de empresas e até cultura matricial e conservadora de autoritarismo. E aí acaba vindo numa cultura aqui americana e as coisas estão mudando, né? Então, a questão de você ser gerente, gerenciar com o coração e a mente. Então, eu estive nessas empresas grandes. Eu também fiz a formação da Louise Hay, que você pode curar sua vida, e tem uma formação que eu fiz com o pessoal na Índia, que é exatamente, Louise Hay é o que criou a Hay House, né? E ela fala da criança interior, de você abraçar a criança interior, de você se amar, de você se cuidar, de você criar afirmações que você vai manifestar e com o seu sentimento. Então a mensagem principal existe a possibilidade sim, de você ter resultado sustentável, gerenciando pessoas com o seu coração e com a mente. Não precisa, não, esse aqui sou eu quando eu estou em casa, esse aqui sou eu quando eu estou na empresa. Quanto mais você estiver conectado e alinhado com você mesmo, e aí eu volto para a história da sustentabilidade do lado do Partners, não deixe de ser grounded, não deixe de ser kind, não deixe de ter a gratidão por você mesmo
e pelo outro. Essa é a mensagem. Ah, perfeito. Muito obrigado realmente por você ter compartilhado, você que tem uma experiência tão grande na área de carreira também. Eu sei que você já deixou essa mensagem final muito importante, mas eu queria que também você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas, os brasileiros que querem desenvolver uma carreira aqui na América e que estão indo nos passos que você já teve um dia, né? Com a tua experiência de ser transferida da sua empresa para a sua empresa para cá e assim por diante, o que você diria para essas pessoas como um todo? Porque você abraçou agora todos os imigrantes, que foi maravilhoso, questão do medo, como lidar. Agora para aqueles que estão vivenciando o que você viveu em suas carreiras, quais as suas palavras, os seus conselhos para essas pessoas que estão nesse processo louco aí? Tá, vou falar duas coisinhas aí. Ótimo. Uma que eu falo quando eu estou no processo de coaching normal. E uma delas eu aprendi lá na Lucent, é uma ferramenta que a Lucent utiliza, que é somente sobre a carreira antes, tá? Para você se desenvolver na sua carreira, seja no Brasil, seja vindo para cá, aonde for, pensa no pai. Como a gente fala do bolo, da torta, P-I-E, tá? O P é a performance. Não adianta, né? Você precisa se preparar para a oportunidade, a sorte, né? É a oportunidade com a preparação. Então, se prepare, tenha uma boa performance. O I como é que você está se impactando, né? O impacto é a sua impressão, a impressão que você vai ter com você é a imagem. Então, performance, a imagem é extremamente importante. Você vai para a igreja de uma forma, você se posiciona de uma forma profissional. E o E é a exposição. Então, não adianta você ter uma boa performance, estou falando isso porque eu fazia gestão de talentos, eu fazia gestão de plano de sucessão da empresa inteira, eu determinava onde cada caixinha, quem está aqui hoje, quem vai estar aqui daqui a 2 anos, quem vai estar aqui a 5 anos. E às vezes ótimos profissionais falam, Poliana, mas por que eu não fui porque escolhido? Você não, não fui eu, a liderança não me escolheu. Então, pensa no pai. Você tem uma ótima performance, você não se expôs. Você vai participar do Zoom, colocando a realidade hoje, né? Vai participar de reuniões do Zoom e coloca com a câmera fechada. Não, lembre, faça o ponto de ir na reunião. Faça o ponto de estar preparado para aquela reunião de uma forma profissional. E a questão da imagem. Então, segredinho pequenininho, mas uma fórmula fácil. PIA, pai, performance, imagem, exposição. Os 3 são necessários para você realmente ter o conjuntinho importante. Lógico, tem muita coisa, eu estou só resumindo aqui. Com relação a... Eu falei que estavam 2 coisas, né? Estou perdendo aqui. Mas uma coisa é o pai e a coisa da carreira. Você sempre não desistir da carreira. E principalmente a mensagem lá para o brasileiro e para todos, né? Quando você pensa no processo da sua carreira e você vindo para cá ou não vindo para cá, pensa no seu Ikigai. O que é o Ikigai? Né? O que você faz bem e que você gosta de fazer? O que você gosta? Faz um mapeamento aí, escreve num papel, tá? O que eu gosto de fazer? Porque às vezes eu vejo que a pessoa é um tremendo profissional no Brasil e vem pra cá, acha que tem que esquecer tudo que aconteceu lá. Tudo bem, tem que ter humildade, tá ok, mas pensa o que você gosta de fazer, pensa no que você já tem experiência, você ama, o que as pessoas precisam, né? O que você poderia ter dinheiro com isso? E aí, porque aí você vai começar a descobrir mais a sua vocação, a sua profissão, porque o Ikigai é isso. Pesquisa sobre o Ikigai, né? Porque é uma busca, né? Que é o propósito. E é o seu propósito exatamente, o que eu faço bem, o que eu pensa, não só nas coisas negativas, porque às vezes a autoestima vai lá para baixo. Sim. E sempre se você está num ambiente bom, acontece alguma coisa boa, faz uma listinha, salva num documento de Word, seja o que for, de todas as coisas, lembranças boas que você tem. Lembra de todas as coisas, olha no seu currículo e fala, cara, isso aqui eu estava com uma energia tão alta, porque você estava na sua essência, você estava no seu propósito. Quando você estava falando uma coisa com energia, é porque está alinhado com o seu propósito. E aí, não fique só pensando nas coisas que você precisa, que você não está bem, que você não está bom. É bom para você identificar o que você precisa se desenvolver, seja humilde para isso. E aí monta um plano de ação. Então, assim, o que eu sei fazer, o que eu amo fazer, o que as pessoas reconhecem que eu faça, o que eu posso fazer que vai me trazer o dinheiro, porque às vezes a pessoa foge, vai fazer a vida de imigrante
e vai estar naquele loop que vai ter o dinheiro, mas não consegue sair daquilo para seguir o que ela realmente está dentro do propósito Aí entra dela. frustração, depressão. Depressão. E cuidado, é muita gente oferecendo curso sem te perguntar quem você é. Uhum. Então, não esqueça tudo que você já passou. Você é hoje porque, né, foi uma Sim. construção. E às Ótimo. vezes é uma tendência muito grande de eu tenho que começar de novo, né? Sim. Vou limpar a casa, tá tudo bem, tá tudo certo, não estou questionando isso, mas lembra, pega o seu currículo, olha as suas fortalezas e constrói em cima delas. Sua identidade. Poliana, muito obrigado por ter compartilhado conosco, né, com Business na América, a tua experiência, uma entrevista diferenciada. Obrigada. Você teve uma experiência aqui diferente e pôde compartilhar realmente a essência de como eu posso ter uma carreira de sucesso com a cultura americana, global, seja da forma como você falou hoje aqui. Meu muito obrigado. Eu que agradeço. E damos por encerrado mais um programa do Business na América com Alexandre Janer e te aguardo no próximo programa. Muito obrigado pela sua audiência. Até o próximo. Tchau, tchau.